Pessoal, tudo bem? Meu nome é Clérton, sou da Igreja Metodista do Retiro Poético na cidade de Cordeiro. Nós iremos estudar nesses momentos sobre uma matéria a qual nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, na classe de Missão e Evangelização para uma Geração Emergente. Nós estaremos estudando a lição 6, que o título é o seguinte: Pentecostes, Fogo para Discipular. A nossa aula será baseada em Lucas 24, 49. Diz assim a palavra de Deus: E eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Havia uma promessa que Deus ia mandar o Espírito Santo sobre nós. Em Atos 1, de 8 a 9, diz assim a palavra de Deus: Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A nossa aula vai ser baseada nesses versículos de Lucas vou repetir para você, Lucas 24, 49 e em Atos 1, 8 a 9. Bem, quando a gente ouve falar de Pentecostes, o que vem na sua cabeça? Qual é a cena que vem no seu pensamento quando ouve falar assim, Pentecostes? Na minha vem algumas, né? Movimento, falar em línguas, mover do Espírito, alguns gritos, em alguns lugares uma bagunça. Mas eu quero te fazer uma pergunta e nós iremos estudar um pouco. Será esse o Pentecoste bíblico? Será esse o Pentecoste bíblico? Bem, para isso a gente precisa aprender o seguinte: o que é Pentecostes? Né? O que é o Pentecostes bíblico? E eu vou explicar para vocês nesse momento. A palavra Pentecostes, ela tem um significado, né, de 50 dias. 50 dias depois da Páscoa. Era uma festa agrícola judaica, onde o povo judeu trazia os seus melhores feixes, né? Também denominado como festa da colheita, trazia os seus melhores feixes em adoração ao nome do Senhor. E hoje em dia, o que é Pentecostes para nós? Nós vemos o que era Pentecostes para o povo judeu. E para a gente, o que é Pentecostes? Quero deixar bem claro para você que Pentecostes nunca foi um movimento vazio e sem sentido. O Espírito Santo, quando desceu lá em Atos, ele veio para um propósito específico. Para os judeus, era a festa da entrega, da lei do Sinai, pela gratidão da colheita dos primeiros frutos. E para a gente cristãos, o que significa Pentecostes para nós? É interessante que ela continua sendo a festa da colheita. É interessante que depois que isso aconteceu, Pedro, de posse da palavra, cheio do Espírito Santo, faz uma pregação e 3.000 almas se convertem depois da pregação de Pedro. Então a gente vê aqui que ali começou a primeira colheita de pessoas que se converteram ao Senhor Jesus. Então, para deixar bem claro que para os judeus, Pentecostes era época de agradecimento, a lei que Deus deu a Moisés e gratidão pela colheita dos primeiros frutos. E para a gente precisa lembrar de Pentecostes, simboliza a doação do Espírito Santo, foi quando nós recebemos a promessa que o nosso Deus nos deu através de Jesus, que derramaria o seu Espírito Santo sobre toda a carne. Eu gosto de lembrar daquele versículo até sobre os escravos, sobre aqueles que não tinham direito nenhum. A palavra de Deus, a promessa de Deus, ela se estendeu até sobre eles, derramaria o seu Espírito Santo. Então, Pentecostes, para nós cristãos, tem esse sentido, é celebrar a doação do Espírito Santo de Deus, das suas maravilhas, dos dons em Jerusalém e também por ser a colheita dos primeiros frutos. O movimento ocorrido em Atos 2 foi anunciado lá em Lucas. É interessante falar que
O nosso Deus é um Deus de promessa, né? E tudo que ele promete, ele cumpre. Então ele prometeu em Lucas 24 uma promessa que ia derramar. Em Atos 2, isso se cumpre. Isso demorou para acontecer 50 dias. 50 dias. Mas o propósito do derramar do Espírito Santo lá em Pentecostes tinha um sentido. De maneira nenhuma, Deus queria trazer uma emoção, um mover vazio. O alvo não era somente um sentimento, gerar lágrimas. O derramar do Espírito Santo tinha um objetivo maior. Qual era esse objetivo? Ganhar almas para o Senhor Jesus. E eu quero fazer uma pergunta para a gente, para você, nessa noite. Para que serve o Espírito Santo? Em Atos 2, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas sobre eles línguas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia. Isso que aconteceu lá com aqueles aproximadamente 120 que estavam esperando a promessa. O Espírito Santo veio sobre ele como um som impetuoso, um vento. Esse vento ele tem um significado de pneuma, que pode ser também, tem a tradução também do Espírito, né? Então, derramou o vento, o Espírito foi derramado de uma forma impetuosa sobre aqueles lugares. E diz a palavra de Deus que toda a casa ficou cheia do Espírito Santo. Todas as pessoas. E é bom lembrar que quando fala toda a casa, e a gente pode pegar a palavra de Deus que diz que... Aqui está o que eu encontrei na web. Opa! Aqui está o que... Deixa eu só desligar meu tablet. Pronto, voltemos. E aqui está a promessa que diz que toda a casa ficou cheia. E é interessante lembrar, amados, o seguinte, que quando a gente fala de casa, a gente não está fazendo menção simplesmente às 4 paredes, mas eu quero falar que toda a casa, onde é a casa? A casa é o seu coração. Então, todos os corações foram cheios da presença de Deus. E o Pentecostes, que veio através do vento do Espírito, conduz todas as coisas. Também o fogo do Espírito, que ilumina e aquece, purificando o interior. Na realidade, amados, o vento, o fogo, as línguas que manifestaram naquele dia tem um objetivo: fazer de você um cristão e cada cristã assuma o seu papel. E qual é o seu papel? A nossa classe é uma classe de missões, missão e evangelização para uma geração emergente. Qual é o seu papel nessa geração? Qual é o seu papel diante dessa sociedade que está sem padrões, diante dessa sociedade que está andando sem direção? Qual é o seu papel? E qual é o seu papel diante dessa sociedade? Para onde nos leva esse Pentecostes? É interessante aqui lembrar que tudo aconteceu com um objetivo. O Espírito Santo, quando foi derramado sobre aquelas pessoas, ele pega um homem que a gente for estudar na Bíblia, a gente vê que Pedro era um homem muito incisivo, né? Muito determinado. Quando a imagem que eu tenho de Pedro na minha cabeça é de um homem muito rude, muito bruto. E esse homem, então, que negou Jesus 3 vezes, ele, cheio do Espírito Santo, abre a sua boca e 3.000 almas se convertem. Esse é o objetivo do Espírito Santo, ou melhor, esse é o objetivo do Pentecostes hoje na sua vida. Foi para isso que aconteceu o Pentecostes lá
quando Deus derramou do seu Espírito Santo, é para isso que Deus tem enchido o seu coração com o Espírito Santo. Para quê? Para que você cumpra o seu papel. E qual é o seu papel como filho de Deus? É proclamar a palavra de Deus, é proclamar as boas novas, é exercer o ministério que Deus te deu. E qual é esse ministério que Deus te deu? É proclamar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você foi chamado a proclamar as boas novas. E para a gente concluir, o Espírito Santo age em nossas vidas, em nossas vidas. Consigamos entender as pessoas e somos entendidos também. Somente Deus pode nos capacitar para alcançar as pessoas. Quando Deus age, acontece paz e união. Sabe de uma coisa? O mundo está esperando uma resposta. Eu gosto muito do versículo de Romanos que fala que a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Você que está nos ouvindo através desse vídeo, você é um filho de Deus. Deus te adotou como filho, Deus habita dentro de você, o Espírito Santo de Deus age dentro de você e ele faz de você um missionário aonde quer que você vá. Se você, nessa época que nós estamos vivendo, propague o Evangelho, propague o amor de Deus, seja nas redes sociais, seja numa ligação, seja numa mensagem de WhatsApp. Deus te ungiu, independente do meio o qual a mensagem vai ser propagada, você é um mensageiro da paz. Você é um missionário aonde Deus derramou o seu Espírito Santo sobre a sua vida para um propósito, para ganhar almas para o Senhor. Pedro começou a sua primeira mensagem, cheio do Espírito Santo, atingiu 3.000 almas. Eu tenho certeza que você, cheio do Espírito Santo, você pode resplandecer esse Cristo. E as pessoas que estão ao seu redor serão também cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu espero que esse breve resumo da nossa lição, da lição 6, tenha sido edificante para a sua vida. Tenha em mente uma coisa: Deus derramou o seu Espírito Santo para que você pudesse ser um mensageiro, para que você pudesse ser um missionário. Eu tenho uma palavra de Deus sobre a sua vida. Se o teu coração tiver amor por vidas, não vai faltar nunca sobre você a unção de Deus, o derramado Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. É preciso lembrar que o Espírito Santo de Deus é derramado para um propósito, para levar o amor de Deus. Se você quer levar o amor de Deus, eu tenho certeza que a sua vida será uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe e que essa palavra germine no seu coração. Fique com Deus, acompanhe as nossas próximas aulas, acompanhe a nossa rede digital, a nossa rede social, da Metodista. Acompanhe, fique ligado. Tenho certeza que Deus vai falar através das redes sociais nesses dias. Tá bom? Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.